Livros de Cabeceira com Sérgio Toste. Muito boa tarde, agradecendo à Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro o convite para apresentar o meu livro de cabeceira. Sou Sérgio Toste, professor na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Quando me foi feito o convite, eu pensei automaticamente num livro que me acompanha há 30 anos. Tinha eu 14 anos e adquiri uma versão abreviada do chamado breviário, que nós conhecemos como Liturgia das Horas. E é um livro que eu fui tendo várias versões e atualmente tenho os 4 volumes, que são os volumes mais completos da liturgia católica, que estrutura a vida espiritual da Igreja Católica. E é um livro que me fascina porque junta duas coisas, dois temas muito importantes na minha existência, que são a literatura e a religião. E eu gosto sempre de os combinar, porque, até como diz o Virgílio Ferreira e muitos outros escritores, não é? Quando Deus desapareceu em alguns ciclos culturais, ficou a literatura como espaço religioso e espiritual. Portanto, na minha perspectiva, a religião e a literatura estão permanentemente em diálogo, como é evidente até pela própria Bíblia. Ora, então, apresentando este meu livro de cabeceira, que de facto está sempre no meu quarto e quase diariamente recorro a ele, gostaria de vos falar um bocadinho dessa experiência que tem 20 séculos. O breviário atual tem textos desde o século I até ao século XX, julgo que ainda não haverá do século XXI, e, de facto, como eu dizia há pouco, estrutura a vida religiosa, a vida espiritual da Igreja Católica. Todos os sacerdotes e religiosos e religiosas são obrigados a recitar e a rezar o breviário diariamente. Ele tem 7 momentos de oração, o ofício de leitura, laudes e vésperas, que são os 3 momentos mais importantes, com 3 horas intermédias, e depois o último ofício religioso são as completas. É um livro muito interessante porque ele é essencialmente baseado também na Bíblia, na Sagrada Escritura. Portanto, há uma distribuição dos salmos ao longo do dia e ao longo das semanas que nos permitem rezar baseados nesta grande poesia religiosa, que é anterior ao próprio Jesus Cristo, que é da tradição judaica, atribuídos normalmente ao rei David, segundo a tradição. Portanto, nós, os católicos e as pessoas de boa vontade, são convidadas a alimentarem a sua vida espiritual a partir deste livro. Portanto, não é só, concluindo esta parte, não é só uma questão de ser religioso ou não ser religioso, é um convite que a própria Igreja faz aos leigos e torna acessível essa prática meditativa, que é uma prática de leitura. Ora, como é sabido, a liturgia das horas ao breviário é estruturada à volta da vida monástica. Ele nasce da vida monástica, da recitação dos salmos ao longo do dia, o que permite que num dia normal nós tenhamos contacto com a grande tradição bíblica, poética. Portanto, os salmos são grande poesia. Por exemplo, o que diz o Salmo 62, Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro, a minha alma tem sede de vós, por vós suspiro como terra árida, sequiosa, sem água. Portanto, como estamos a ver, são textos com uma grande dimensão poética. Esta oração estruturada na Liturgia das Horas permite a qualquer leitor orante pontuar a sua vida, uma vida normal, um dia normal, com a grande literatura. Portanto, é uma espécie de leitura da vida a partir dos grandes textos. Portanto, eu não conheço nenhuma experiência literária tão intensa quanto esta. Permanentemente, diariamente, alguém é colocado a rezar e a pensar-se, a refletir-se a partir de textos que são imortais, não é? Que é a própria definição do clássico. São textos que nunca passarão de moda, são textos que leem o ser humano, não são apenas lidos pelo ser humano, citando aquela célebre expressão de Harold Bloom, não é? Que os grandes textos nos leem mais do que nós os lemos a eles, e o que permite abrir no espaço da nossa cotidianidade esse pequeno sabor da eternidade, não é?
quando nós os lemos. Além dos salmos, que fazem parte de todas as orações de que falei, elas começam todas com um hino, que também pertence à tradição poética, e no breviário português há textos do próprio Sá de Miranda e dos nossos escritores do século XVI, por exemplo, no volume dedicado à Quaresma e ao tempo pascal, há muitos textos poéticos do século XVI. Há também, no ofício de leitura, há uma leitura maior do texto bíblico, sem ser os salmos, que é sempre completado e entra em diálogo com um texto da tradição da Igreja. Por exemplo, nós podemos encontrar textos como as cartas de Santo Inácio de Antioquia do século I, ou de Santo Ireneu de Leão do século II, que é um dos primeiros grandes pensadores da Igreja. Permitam-me só uma pequenina citação. A glória do homem é Deus. Por sua vez, o beneficiário da atuação de Deus, de toda a sua sabedoria e poder, é o homem. E ele conclui esta parte dizendo que esse é o verdadeiro progresso, não é? Quando nós nos tentamos assemelhar a esse Deus. E nós hoje, que estamos tão escaldados dos frutos negativos daquilo que chamávamos progresso, não é? E um deles é a poluição universal, não é? Nós temos que repensar também o que é que vale a pena, progredir para quê, progredir como. E estes textos antigos e a tradição viva da Igreja que entra em diálogo e permeia o nosso cotidiano ajuda-nos a pensar estas dimensões que são muito mais profundas e decisivas da vida humana. Como eu dizia, nós somos capazes de, ao longo de uma semana, quem reza o breviário diariamente, ainda muito mais, não é? Que é de percebermos, entrarmos em contacto com textos que vão do século I, século II, século IV, século XV, século XVI até o século XX. Quer dizer que, diariamente, nós podemos fruir 20 séculos de pensamento, de oração, de reflexão da própria tradição da Igreja. Mais uma vez, insisto, eu não conheço nenhum hábito de leitura que nos convide a esse leque tão variado. Há um outro aspecto muito importante no breviário que tem que ver com a própria memória dos santos. Por exemplo, hoje estamos a 13 de dezembro, estamos na memória de Santa Luzia, uma mártir da Igreja primitiva, mas daqui a uns dias podemos celebrar um santo do século XV, podemos voltar ao século IV, podemos ir ao século XX. Portanto, também o breviário faz essa memória intensa da vida daqueles que marcaram a história da Igreja. E quando fazemos essa memória, obviamente que também estamos a convidar-nos a imitá-los, a mudar a vida, a pensar a vida, através dessas grandes experiências de força e de santidade. É uma poesia, é uma tradição, é um forte apelo à vivência da espiritualidade no cotidiano. Não é? A palavra entra na vida a todas as horas. E é uma palavra de grande qualidade poética, filosófica, digamos, religiosa, obviamente. Portanto, no fundo, quando nós rezamos a oração oficial da Igreja, que é a liturgia das horas, que está em diálogo com o missal, estão em harmonia, não é? Nós, no fundo, somos beneficiários, somos herdeiros desta grande tradição que nunca, e repito, vai passar de moda. Há muitos escritores que nascem e desaparecem, mas o diálogo com o texto bíblico e com o texto da tradição continua a ser de uma grande riqueza. Porque, no fundo, o que nós tentamos viver e anunciar é um Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que, de alguma maneira, nos dá, através da vida da sua Igreja, esta possibilidade de crescermos espiritualmente, culturalmente e humanamente. Mais uma vez, através do texto, através do livro de cabeceira. Eu gostava de saber, alguém há de me dizer, se houver outro esquema de leitura, outro hábito de leitura que tenha essa profundidade e esse apelo tão grande.